Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus para os meus amados e amadas irmãs e irmãos esta noite. Mais uma noite, mais um dia que o Senhor aqui permitiu que chegássemos. Hoje é culto de cura e libertação, a qual todos nós estamos precisando sermos libertos de muitas coisas em nossas vidas. Que Deus esteja aí operando na minha vida, na tua vida, na nossa vida, no sobrenatural, conforme a vontade, o desejo do coração do Senhor. Hoje, culto de libertação, que o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, venha nos capacitar, venha nos preparar, venha nos auxiliar, para estarmos aí, sendo libertos por Ele, na área que for necessária em nossas vidas. Amém? Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor, pelo dia que já terminou, pela noite que se inicia, Pai. Muito obrigado pelos teus cuidados, pelo teu amor, bondade, graça, misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por nos amar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos escolher. Toma aí as nossas vidas, a vida dos teus filhos e filhas. Toma aí a vida do teu povo, da tua igreja, nas tuas mãos. E faça, Senhor, o teu sobrenatural acontecer, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, toma esse culto nas tuas mãos. Que o Senhor venha fazer com que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Toma os louvores, toma a pregação, toma, Pai, a palavra, tudo que for falado aqui que não seja de nós, mas que venha do teu Espírito Santo, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar aqui lendo aqui uma palavra aqui, em nome de Jesus. Deixa eu ver o título dela aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: a obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Mas só quero ler aqui o versículo aqui onde Deus me mostrou aqui. Em Jeremias 35, versículo 15, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes a minha palavra. Vou ler de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso é para mim e para você, meu amado. É para a minha vida e para a tua vida esta noite. Preste bem atenção no que o Senhor está nos falando. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes a minha palavra? Diz o Senhor. As palavras aqui, se você mandou ir até aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 35, versículo 13, o Senhor diz assim, deixa eu ir aqui para ele aqui, versículo 13, 35, 13. O Senhor está me exortando e exortando a você, dizendo: porventura está mandando dizer aos homens e aos moradores da terra, do Rio de Janeiro, do Brasil, de Cascadura, do planeta Terra, para todos aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor: ouça o que o Senhor está dizendo. Porventura nunca aceitareis a instrução para ouvirdes a minha palavra, diz o Senhor. O que nós estamos precisando, ou o que está faltando para mim, para você, para a humanidade? Ouvir a voz do Senhor. Prestar atenção naquilo a qual o Senhor está falando, na exortação ao seu povo, à humanidade, ao ser humano, ao homem. O que está faltando para que o homem venha se arrepender dos seus pecados? Para que o homem venha entregar a sua vida
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o homem venha se arrepender de estar usando as redes sociais para estar falando, defamando a vida do seu vizinho, do seu irmão, do seu amado, do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, da sua amiga, seja lá de quem for. O que está faltando? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela tanto corta para mim, ela vem para mim, como vai para você. Quando Deus me exorta aqui, Ele fala uma palavra aqui através da minha vida, Ele não está falando só para aqueles que estão me ouvindo ou me assistindo. Ele também está falando para a minha vida. Então eu tenho que aplicar aquilo na minha vida. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Não adianta dinheiro, não adianta riqueza, não adianta nada. Nada. Porque quando você cai enfermo, quando um de nós cai enfermo, nada, ou vem, ou o Senhor chama a tua senha. Não adianta, porque nada você leva, nada levamos daqui dessa terra. Tudo fica aqui. Toda a riqueza, carro, casa, dinheiro, tudo fica. Muitas das vezes não tem nem para quem deixar, a pessoa não tem nem um parente para deixar e fica tudo para o governo. Trabalhou, se esforçou a vida inteira para deixar tudo por aí jogado. Nem se preocupa, sabe, se tem alguém precisando ou se tem uma instituição a qual deixar um testamento, de dizer, não, eu vou deixar o meu testamento para quando eu não estiver mais aqui na terra, eu vou fazer doações, pastor, para todas as instituições, orfanatos, asilos, manicômios e por aí afora. Tem tantas instituições precisando, tanta gente precisando de ajuda, tanta gente carente, necessitada de socorro, tantas pessoas enfermas, adoecendo, tantas pessoas aí, né, sofrendo de depressão. Eu não sei nem se eu falei a palavra certa. Mas são as preocupações, são as defamações, são as intrigas, as contendas, são a falta de amor de um para com o outro, amar o próximo. As pessoas não estão amando nem aqueles que estão próximos, familiares, parentes, amigos, irmãos, quanto mais um mendigo que está ali na rua, ou um irmão que está na rua, um irmão que está ali drogado, um irmão que está ali precisando de um socorro. É tanta falta de humanidade, tanta falta de amor próprio. Estão tão centrados no seu eu, em eu, que acabam ficando doentes de tanto pensar em si. Né? Ou de não ter preocupação com outra coisa, de não se preocupar com a dor do outro. A dor do teu vizinho, a dor do teu irmão, a dor daquele que você passa e está ali na rua jogado. Por exemplo, agora na chuva. Quantos e quantos não estão na chuva agora? Muitos estão ali porque querem, é verdade. Muitos não querem sair das ruas, porque não querem ter responsabilidade, porque não querem trabalhar, porque não querem ter que prestar conta para alguém daquilo que está fazendo ou que não está fazendo. Porque crescer é sinônimo de responsabilidade. E muitas das vezes as pessoas não querem crescer, querem continuar como criança, como meninos, sabe, sem responsabilidade, sem ter, sabe, prestação de conta. Se eu moro na rua, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu tenho bebida, as pessoas me dão tudo, então para que eu vou trabalhar? Não vou me preocupar com isso. Não são todos, né? Abre aspas aqui. Muitos estão porque querem, outros não, porque não tem para onde ir. Mas se você chegar ali e falar, olha, eu vou te levar para um abrigo, eu vou te ajudar, eu vou te levar para uma casa de recuperação, eles dizem, não quero. Ou até vão, mas depois quando a gente vira as costas, eles saem e voltam de novo para as ruas. Muitos vivem à base de remédios. Remédios para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. E em vez de melhorar, acaba piorando, porque quando nós tomamos um remédio para melhora de uma coisa, sabemos que piora é outra coisa, causa outra situação. Então, para você cristão, estou falando para você, meu irmão, minha irmã,
Para você aí que está usando as redes sociais, eu vi uma cena agora à tarde de um irmão falando, é o que mais a gente tem visto nas redes sociais, né? É um irmão falando do outro. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas os irmãos e as irmãs estão esquecendo. Estão brigando um contra os outros, igreja contra igreja, irmão contra irmão, para ver quem fala mais bonito, para ver quem está mais rico, para ver quem tem mais curtida, para ver quem está, sabe, detonando nas redes sociais. E aí acaba falando mal do seu irmão, mal de uma igreja, mal do teu vizinho, mal do teu marido, mal da tua irmã. E assim sucessivamente vai. É o que mais nós estamos vendo hoje. As pessoas subindo, é só o que dá ibope. Você chega aqui, prega, você chega aqui, você tem uma pregação tremenda de um pastor, ele está pregando aqui arrependimento, falando para se arrepender dos seus pecados, porque nós temos que nos arrepender no meio, porque se não nos arrependermos, se nós não abandonarmos as nossas práticas de pecado, se nós não pararmos de sermos idólatras, idolatrar a quem não é para ser idolatrado, nós vamos verdadeiramente para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que fala. Está lá em Apocalipse 20, fala, né? Daqueles que são idólatras. Quem não herdará o reino do céu? Os idólatras, os feiticeiros, os beberrões, os prostitutos, as prostitutas, e sai falando um monte de coisa. E etc, 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 etc. Todo mundo sabe disso. A maioria das pessoas já conhece essa palavra, já sabe disso. Quando a gente vai levar a palavra do Senhor e falar, ah, não, eu já sei, obrigado, eu já conheço, eu já tenho ele comigo. Tem nada. Tem nada. O Espírito Santo não habita onde habita o pecado. O Espírito Santo não habita onde habita a safadeza, a vergonhice, onde habita a mentira, onde habita inveja, contenda, intriga. Ele não habita, ele bate retirada. Porque ele é santo, ele é justo. Ele se afasta da tua presença. Quando você está falando mal do teu irmão, quando você levanta calúnia, não interessa o que ele está fazendo, ou o que ele deixou de fazer. É ele que vai prestar conta com Deus, não é você. Eu vou prestar conta do que eu faço. Eu vou prestar conta com Deus da minha vida e da vida daqueles a qual o Senhor Jesus colocou sobre a minha responsabilidade. Então pare de falar mal da vida do seu irmão. Pare de criticar o seu irmão. Pare de criticar a maneira dele de cantar, de adorar, de louvar. Se foi ele que foi para lá e foi louvar em um lugar tal que não era para louvar, é ele que vai prestar conta com Deus. Você não precisa matar a pessoa. Hoje estão irmãos matando irmãos, cristãos matando cristãos dentro da igreja. E as igrejas estão ficando vazias. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ir para a igreja. Para quê? Para serem magoados? Meu amado, minha amada, não sou eu que tenho que... A Bíblia me manda exortar em amor. A palavra de Deus, como Jesus foi falar com a mulher adúltera, ele foi exortar ela lá, que todo mundo estava querendo atirar pedra nela. Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nenhum pegou a pedra para atirar. E aqueles que pegaram, passaram a pedra fora. Então, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus, pare de criticar o seu irmão. Pare de usar as redes sociais para falar mal do seu irmão. Pare de usar as redes sociais para criticar o erro, o defeito, para apontar o defeito do seu irmão. Mas ore por ele, sabe? Ore, coloque ele nas mãos do Senhor. Peça a Deus para que o Espírito Santo se revele ao seu irmão e que ele venha se arrepender dos seus pecados. Nem dá mais vontade de ligar noticiário, nem ver nada, porque tudo que nós vemos hoje é só crítica. É um irmão falando mal do outro, é um irmão criticando o outro, é um irmão atirando pedra no outro. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, isso não agrada o coração do Senhor. Aí depois a gente quer que Deus opere milagres. Depois a gente quer que Deus opere sinais e prodígios.
Ele não vai operar. Ele não vai operar porque no meio do povo há muita hipocrisia. Há muita, não é pouca não, é muita hipocrisia. Então largue, olha, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa de estar usando as redes sociais para criticar o seu irmão, para criticar a sua irmã, para criticar a igreja tal, pastor tal, pastora tal, cantor tal, cantora tal. Você tem um canal de redes sociais abençoado para você evangelizar, para você falar do amor de Jesus, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão verdadeiramente necessitados de se arrepender. Mas não é para mim nem para você apontar o dedo do pecado dela, porque o falar é meu, é seu, é nosso, mas o convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então deixa aqui o meu recado para vocês, amados e amadas do Senhor, se arrependam e volte ao primeiro amor. Ame o seu irmão, ore por eles. Se ele está fazendo algo que não está agradando o seu coração e que não está de acordo com a palavra, ore pela vida dele, para que Deus venha se revelar a ele e que ele venha se arrepender e retorne para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando, ministrando, tocando no meu, no seu coração, e que nós venhamos verdadeiramente olhar para Jesus e nos espelhar no que ele fez, como ele andou, como ele falou, como ele caminhou. É daquela forma que nós temos que andar, e não falar um do outro, e não jogar um irmão contra o outro, e não ficar criticando, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se isso entristeceu o meu coração, e se isso cortou o meu coração, imagina o coração do nosso Deus vendo uma coisa dessa. Se eu pudesse dizer agora, Senhor, vem, volta, sabe, meu coração está assim, Senhor, volta logo, porque a humanidade está totalmente corrompida. A humanidade está totalmente num orgulho tão grande, mas tão grande, pensando só em si, só eu quero, eu vou, eu não sou nada, eu não quero nada, quem é eu sou é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós só queremos e temos que pedir somente para que o Espírito de Deus venha operar em nós, para que quando o Senhor me chamar e te chamar, você possa naquele grande dia estar lá e ir ao encontro do Pai, voltar para casa. Então é momento de se arrepender, é momento de verdadeiramente fazer uma retrospectiva, de chegar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados e deixar o seu irmão viver a vida dele, porque cada um vai prestar conta de si. Amém? Se você puder ajudar, ajude. Se você puder colaborar, colabore. Mas venha falar coisas que venham edificar a vida do teu irmão, e não falar coisas que venham matar o teu irmão ainda com vida. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Já
que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, pois quando estás neste lugar, aleluia, aleluia, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Glória a Deus. Limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Acende a chama, ó Pai. Glória a Deus. No cartão de crédito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Só a glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para o povo da live. Deus venha visitar cada lar, cada família. Venha deixar Deus operar no seu coração. Em nome de Jesus.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Aleluia. Aleluia. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Te rendemos louvores, Senhor. Te rendemos louvores, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus maior, Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Pai, tudo em nós, Pai, foi feito para teu louvor, Senhor. Filho, Espírito Santo. Tudo na face da terra, Senhor, foi feito para o teu louvor, Pai. Para glorificarmos e exaltarmos o teu nome, Senhor. Nós somos criados, Senhor, para o teu louvor, Pai, para louvar a Ti, Pai, para engrandecer o teu nome, Pai. Oh, Senhor, tudo que há na terra, tudo que tem fôlego, oh, Senhor, foi para teu louvor, Senhor. Nada mais além disso, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo
Glória, glória, glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, 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 Pai. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Glória te damos, Senhor. Também louvores aqui, ó Pai. Estão querendo ver a tua queda, estão querendo ver o teu final, mas não pague na mesma moeda, nem tampouco desejo mal, ainda se vierem contra ti. Fique calado, porque humilhado por Deus é exaltado. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar anjos no trono da glória, com as espadadas empaiadas pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o meu Deus é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o meu Deus é mais forte, eu não vou resistir. E o final dessa história é muito linda de se ouvir. Os que vierem contra você vão ter que ver você subir. Subir no degrau da exaltação de Deus. Comece a dar glória, pois eu tenho a certeza que você está na mesma mesa para comemorar tua vitória. Pois eu tenho a certeza que você está na mesma mesa para comemorar tua vitória. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar anjos no trono da glória, com as espadadas empaiadas pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar anjos no trono da glória, com as espadadas empaiadas pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. O nosso Deus é mais forte. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. É chegada a hora de agradecer. É chegado o momento de cantar.
Deus vai curar suas feridas, e até quem não acredita vai passar a entender que nas horas mais difíceis você não lutou sozinho, o teu Senhor te fez vencer. Não precisa mais chorar, Jesus enxuga suas lágrimas agora. Comece a louvar, Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder, muralhas e barreiras vai cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo para te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu e disparado, a artilheira cercado. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Pois o Senhor seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Aleluia, glória a Deus. Não precisa mais chorar, Jesus enxuga suas lágrimas agora. Comece a louvar, Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder, muralhas e barreiras vai cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se levantaram, do céu estão descendo para te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu e disparado, a artilheira cercado. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Se levantaram, do céu estão descendo para te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu e disparado, a artilheira cercado. A mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Deus preparou pra você. Vamos agradecer a oportunidade em nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir a Ele, que Ele venha consolar, guardar, cuidar, guardar, que Ele venha proteger, que Ele venha nos dar sabedoria, entendimento, compreensão, discernimento no Espírito Santo, para discernirmos todas as coisas que chegam diante de nós, para que nós não venhamos novamente estar crucificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz, com tanta falta de discernimento na vida do seu povo. O Senhor está nos chamando a uma responsabilidade, a uma integridade no Senhor, na palavra do Senhor, há um respeito com a palavra do Senhor, há um temor e tremor para com essa palavra que está na nossa frente. Hoje virou moda
infelizmente, virou moda as pessoas estarem pregando o Evangelho e falando do Evangelho, mas somente falando, somente pregando, mas não estão vivendo. E isso tem causado muita dor, isso tem causado muito sofrimento na vida de muitos irmãos e muitas irmãs, principalmente na vida daqueles que não têm um conhecimento profundo e que são levados, né, pelo vento de doutrinas a qual as redes sociais têm bombardeado a humanidade com tanta coisa, mas que na verdade não passa apenas de letras. Letras porque não são vividas. Passa a ser palavra, passa a ser instrução quando eu instruo e quando eu vivo aquilo que eu estou instruindo. Mas quando eu deixo de viver e quando eu só instruo, então são só palavras lançadas. E tem muita gente lançando pérolas aos porcos. Jesus falou isso. Jesus falou. A palavra do Senhor é lançada, ela tem que ser lançada, mas ela tem que haver reverência, tem que haver temor para com essa palavra. Tem que haver arrependimento, tem que haver reconhecimento de que o que temos aqui neste livro, da capa preta, e agora ele tem várias capas, azul, marrom, rosa, vermelho, mas é a palavra do Senhor. E aqui tem vida, e vida e abundância para mim, para você, para nós, que verdadeiramente quer viver o Evangelho do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar dando uma oportunidade para o meu irmão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Que Deus esteja abençoando a cada um, derramando do seu poder, derramando a assunção do seu sobrenatural. Aleluia. Quero fazer bem-vindo, né, nosso pastor Eisen, né, Eis Machado. Nós já nos conhecemos muito tempo, né, mas ele não lembra, né? Eu morava na Runharé, né? É, isso mesmo. Eu trabalhava com festa. Isso mesmo. Agora que eu lembrei. Então, seja bem-vindo no nosso meio. Amém. O pastor vai trazer uma palavra para a gente, amém? Amém? E muito bom. A gente sempre fala com Deus aqui, para que Deus envie trabalhadores para a sua obra. Glória a Deus. E hoje o Senhor nos presenteou, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trazer a palavra do devocional nessa noite. E quero convidar os amados irmãos a estar abrindo as suas Bíblias em João capítulo 12, versículo 20, 12, aleluia, versículo 20, aleluia, até o 33. Glórias a Deus. João capítulo 12, do 20 ao 33. Podemos? Diz a senhora: havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe disseram a Jesus, e Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de descer, aleluia, o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Aleluia. Se alguém, aleluia, me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, aleluia,
meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e eu direi, aleluia, Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outro dizia, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, aleluia, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado, aleluia, da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando, aleluia, de que morte havia de morrer. Amém? Podeis assentar. Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estávamos num tema na rádio, na quinta-feira retrasada. Passada foi ontem, retrasada. Estava falando a respeito de dar a vida pelo seu semelhante. Alguns diziam que não dava, que não tinha como dar a sua vida. E eu falei, eu estou preparado para dar a minha vida. Aleluia. Tem diversas formas de dar a vida. E quando nós olhamos para os nossos filhos e os temos, a gente começa a não trabalhar para nós mesmos, mas nós começamos a trabalhar para os nossos filhos. Muitas vezes nós morremos para nós mesmos e aquilo que nós fazemos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Assim é Deus. Desde o momento que nós levantamos as nossas mãos, entregamos a nossa vida para Jesus, Ele de todas as bênçãos nos cerca. E nós precisamos entender que Jesus, Ele traz uma palavra, Ele diz, se o grande trigo caindo sobre a terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Nós precisamos entender que nós temos que morrer para as nossas próprias vontades. É verdade. Nós precisamos entender que aqui ele diz que aquele que preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem aborrecer a sua vida por amor do Rei, por amor de Deus, ganhá-la-á. Amém. Nós precisamos entender isso, mas muitos não têm entendido a palavra que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós encontramos, aleluia, no livro, parece que no livro de Gálatas, capítulo 5, que fala sobre a luta da carne contra o espírito, e a gente precisa entender que a carne, ela tem que ser morta. Nós precisamos mortificar a nossa carne. É verdade. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia andar em espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: as obras da carne e o fruto do espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, aleluia, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram, e a gente poderia colocar aí, mataram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós precisamos morrer, conforme Jesus está dizendo. Se o grão de trigo, ele estava falando dele, mas a gente precisa entender que Jesus fala: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga. Ele vem dizer, Jesus, aquele que não aborrecer pai e mãe, no sentido que ele diz assim: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, seu irmão, o seu filho, e aquele que ama mais a si próprio do que a mim, não é digno de mim. Nós precisamos entender que nós precisamos mortificar, para que possamos ressuscitar com Cristo. Aleluia. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, conforme ele está dizendo no versículo 24 do capítulo 5. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. No 25 ele diz: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nós precisamos crer, que Deus ele pode todas as coisas. A minha esposa, missionária Diva, ela subiu para cá hoje indignada, e ela falou assim: olha, você precisa pregar, enfatizar a respeito da salvação, a respeito de nós estarmos nos arrependendo, porque quantos têm ido para o inferno? Quantos têm deixado de ter uma vida com Cristo? Porque a palavra do Senhor diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E a palavra do Senhor, ela vai dizer em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, ela diz que eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, estava na prisão e foste me ver. E Jesus diz assim: entra para o reino celestial, para o gozo eterno. Porque quando tu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Aleluia. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Jesus, ele fala através do apóstolo Paulo, que as obras, as boas obras, o Senhor já preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então, aquele que não faz o bem, o que acontece com ele? Ele peca. Nós precisamos de contínuo fazer o bem, nós precisamos andar nas pisadas de Cristo. Aleluia. E muitos têm retrocedido do seu chamado, É verdade. retrocedido daquilo que nós entendemos, amados irmãos, porque o Senhor, ele vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Porque as Sagradas Escrituras, ela diz: quando o ímpio governa, o povo sofre. Mas quando aquele rei é bom, o povo se alegra. E nós precisamos entender que nós temos um grande rei. E um rei bom. Nós precisamos nos alegrar, mas muitos ainda estão com as pisadas neste mundo. Mas o Senhor fala que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. O Senhor diz que não habitaria mais em templos feitos por mãos.
mas Ele habitaria em nós. Ele faz de nós o templo do seu Espírito Santo, tabernáculo do Deus Altíssimo. E se assim somos, nós temos um Rei, nós temos o nosso Salvador, que nos salvou ali na cruz do Calvário. Aleluia. E quantas vezes, amados irmãos, temos perecido. Eu aqui estava falando e na sala de oração, a nossa irmã Andréia, ela enfatizou. E eu estava falando quantas pessoas estão morrendo de sede em frente à fonte. Quantas pessoas estão morrendo de fome diante do pão da vida. E a gente precisa entender que nós precisamos nos alimentar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: aquele que não come, aleluia, do meu corpo e bebe do meu sangue, ele não tem parte comigo. Nós precisamos entender que temos que ter parte com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não é de qualquer maneira. Nós precisamos nos esforçar. Eu sempre gosto muito do que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo, aleluia, ele fala que se esforça. O apóstolo Paulo, ele diz que coloca o corpo dele em servidão. O apóstolo, ele diz que ele esbofeteia o próprio corpo, né? Ele chega a sacrificar o próprio corpo. Então a gente precisa entender. Olha o que o apóstolo, aleluia, ele tem dito, e eu quero que vocês entendam. Ele diz assim: antes eu subjugo o meu corpo e reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar de alguma maneira reprovado. Aleluia. Então nós precisamos entender que ele está dizendo que há um exercício que ele faz. Aqui, segundo, aleluia, os estudiosos aí, ele diz assim: ficar reprovado encerra a ideia de ser reprovado, aleluia, em prova. Ser rejeitado, Paulo, aleluia, emprega esse mesmo termo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, onde declara que Cristo não habita naqueles, aleluia, que são reprovados. Paulo, aleluia, não se refere meramente à perda de um galardão ministerial. O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio da salvação final. Se ele deixar de viver uma vida santa, de exercer, aleluia, uma autonomia, de suportar sofrimentos por amor de Cristo, é assim que ele encara, aleluia, a sua vida diante do Senhor. Ele fala: eu fui chamado, e o Espírito Santo, ele tem trabalhado na minha vida de uma forma assim exemplar, de uma forma assim gloriosa. Bênçãos têm descido do céu e as coisas têm acontecido através da minha vida. Mas eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso me dedicar, eu preciso me prostrar diante dele. Eu preciso que o Espírito Santo dele esteja falando através de mim. Eu preciso me humilhar debaixo das suas potentes mãos. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhar para Cristo de uma maneira diferente, servir ao Senhor de uma maneira diferente. Nós precisamos nos entregar, porque quando nós nos entregamos, o Senhor, ele faz infinitamente mais. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Missionária Diva. Aleluia. Aleluia.
Senhor, rendemos graças a Ti, Pai. Aleluia, momento, vamos estar ofertando, momento da oferta, vamos ofertar ao nosso Deus, com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo a qual o Senhor colocou nas nossas mãos, com as bênçãos que Ele tem nos dado, porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele. Se não fosse Ele, o que seríamos de nós? Amém. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho em nossas vidas, pelo Teu Espírito, Senhor, pairando, Senhor, sobre nós, nos convencendo, Senhor, a cada dia, Pai, a cada instante, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, nos convencendo, Senhor, quando precisamos, Senhor, ser moldados e mudados em alguma área da nossa vida, ou em alguma coisa que falamos ou deixamos de falar, fizemos ou deixamos de fazer. Muito obrigado, Deus, porque temos Teu Espírito para nos convencer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinho. O Senhor disse que iria para o Pai, mas deixaria para nós um Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. E nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo, venha abençoar a Tua casa. Que haja, Senhor, abundância, Senhor. Que haja, Senhor, prosperidade do Teu Espírito Santo. Não riquezas, Pai. Não riquezas, porque a riqueza corrompe o coração do ser humano. O dinheiro, ele corrompe o coração do ser humano. Sei que precisamos dele, porque ainda estamos aqui nesse plano físico. Mas a riqueza que vem do Senhor, que vem do trono da Tua glória para a nossa vida, para os nossos corações. Que o Senhor venha abrir as portas do céu e abençoar a Tua casa, abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, suprir, Deus, a necessidade de cada um deles, de acordo com o que cada um tem colocado diante do Senhor. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Espírito Santo, o Senhor, sabe. Então que o Senhor venha contemplar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir as portas do céu e derramar bênção sobre a vida do Teu povo, dos Teus filhos, da Tua casa, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim te louvo e engrandeço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, meu Deus, para reconhecer que nada tenho e tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda
ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo, Pai, nós sermos infiéis a ti, Pai, o Senhor continua sendo fiel para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Continua operando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és fiel, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Quero convidar a missionária Isné para orar pelo pastor Enzo, amém? Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor Jesus, nessa noite, entregando teu servo nas tuas mãos, que vai trazer a palavra. Usa ele conforme tu queres, fala conosco, Pai, trabalha na vida dele, na família, Senhor da glória. Pai, que o Senhor venha falar poderosamente no nosso coração, Pai. Nós não viemos sair daqui como entramos, Pai, que nós viemos sair daqui feliz, Senhor, com a tua palavra, Senhor da glória. Amém. Abençoa teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora que teu esposo falou o teu nome, que eu lembrei, não jamais ia imaginar que eu encontrar vocês aqui. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu sempre passo aqui em frente, já vi várias vezes a parte um dia, eu vou lá naquela igreja lá, porque eu tenho evangelizado aqui a dona Sônia e a dona Jane. Sim, Conhece, sim, né? conheço. Elas estão afastadas.
Eu falei, olha, eu nunca tinha vindo aqui. Eu falei, olha, tem uma Assembleia de Deus ali, por que vocês não vão lá visitar? Ah, a gente já foi um dia lá e tal. Eu falei, qualquer dia eu vou lá, vou tentar conversar com o pastor, quem sabe a gente fazer um trabalho para ganhar essas 2 ovelhas aí, né? Para Jesus. Né? Aí a minha intenção foi essa, vir aqui, conhecer o pastor e fazer amizade, e com essa amizade a gente tentar resgatar essas 2 ovelhas aí. Né? Amém, glória a Deus. Aleluia. Mas amém. Um prazer estar aqui junto com os irmãos. Amém. Depois de tanto tempo, jamais imaginaram. Quando ele falou assim, ela trabalhou com você com festa. Eu falei, nossa. Aí quando eu tinha para você, eu fui memorizando, né? Não lembrava teu nome. Quando ele falou o dia, eu falei, isso aí. Amém. Trabalhava com o buffet, né? É isso aí. Eu parei com filmagem. Tem equipamento todo lá no aparelho. Me aposentei. Glória a Agora eu Deus. estou consertando panela em casa. Consertando instrumento musical, que eu sempre consertei, né? E também fiz o curso de consertar a panela, que eu vou deixar um cartãozinho com vocês Amém, aí. glória a Deus. Amém. Mas amém, irmãos. Glória a Deus. A gente está vivendo um tempo muito difícil, né? No Brasil. Mas eu sempre falo, irmãos, na Coreia do Norte, países aí, se você possui uma Bíblia, você é pego, vai para campo de trabalhos forçados e fica o resto da vida lá. E afeta também os filhos e os netos. Até a 3ª geração eles perseguem. Então, quer dizer, o povo lá se reúne escondido no meio do mato, no meio das florestas, para poder ter comunhão com Deus. Né? É uma folha de Bíblia para cada um decora, dá para o outro. Você não sabe como é que é nesses países comunistas. Uma perseguição tremenda. E a gente vê hoje a liberdade, né, que nós temos no nosso país. Amém. E as pessoas não dão valor. É verdade. Né? Da igreja aqui, tem a placa ali. Né? Quanta gente passa para lá, passa para cá, anos, né? Passa para lá, passa para cá e não entra. Irmão, naquele dia, qual vai ser a desculpa? Qual vai ser a desculpa? Ah, se eu não conhecia, eu não sabia. Olha, assim como eu vim aqui, ninguém me convidou. Né? Como eu vim, quantas pessoas, eu nem moro aqui na sua, quantas pessoas passam aqui, olhem, né? Então, todas essas coisas, irmão, naquele dia vai ser cobrado. Eu só dizer que não conhecia o Evangelho, eu não sabia. Mas olha, quantas igrejas tem aqui no bairro de Cascadura? Não é? Essa irmã Sônia é afastada da Metodista, né? E a dona Jane também parece que é afastada. Né? Eu visitei ela esses dias aí, levei óleo ungido lá, falei com ela. Aí o pessoal chegou até a falar assim para mim, eu acho que vou voltar para a católica, eu vi tanta falsidade na igreja. Eu falei, irmão, falsidade tem em todo lugar. Entendeu? Se a senhora, ainda falei para ela, se a senhora não está vendo exemplo em ninguém, seja a senhora um exemplo. Né? Não foi o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Ser tu o padrão dos fiéis. Né? Então eu penso assim, irmão, se eu não estou vendo exemplo em ninguém, eu vou me esforçar para ser um exemplo. Não é? Então a gente tem que orar por eles, tem que orar porque estão com a mente completamente virada. Mas Deus tem poder, né, de mudar. Né? Quero deixar aqui um versículo com os irmãos, Salmo 84, versículo 11. Somente um versículo. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém? Vamos ler então. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém. Só até aí, pode sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, aí tem muita gente que às vezes se afasta, né, da casa de Deus, se afasta da presença de Deus, porque ela está buscando, né, uma bênção, buscando uma cura, buscando uma prosperidade, uma libertação, a solução do problema. E às vezes aquela solução, aquela resposta não vem no tempo que a pessoa deseja, né? E aí ela fica questionando a Deus, né? Por que Deus não faz? Por que Deus não atende a minha oração? Deus não está me ouvindo? E o diabo começa a colocar aquelas dúvidas na mente da pessoa. Mas a resposta está sempre dentro da Bíblia, né? Olha aqui. O Senhor, Ele não só nega, ou seja, Ele não deixa de dar nenhuma bênção àqueles que andam retamente. Então eu tenho que ter essa humildade. Se alguma coisa eu estou pedindo ao Senhor e não está acontecendo,
O problema não está em Deus, não está no pastor, não está na igreja, o problema está em mim. Eu é que não estou andando retamente. Tem alguma coisa na minha vida que eu preciso me consertar, para que Deus venha completar o milagre na minha vida. Mas as pessoas não têm essa humildade, né? Ela acha que não tem fé, às vezes até tem a fé para receber a bênção, mas não tem a obediência a essa fé. Ela, como o irmão falou, vive na carne. Quem está na carne não vai ser salvo, irmão. Está lá em Gálatas 5. Aqueles que praticam as obras da carne não entrarão no reino de Deus. Né? Aqueles que andam na carne, está lá em Gálatas 5, como o pastor deu, não vai entrar no reino de Deus, não adianta. Quem está praticando a obra da carne não vai entrar no reino de Deus. Então o crente, a pessoa é cristã, é crente, mas é carnal, não tem a salvação. Só vai ter salvação aqueles que produzem o fruto do Espírito. Amém. Então, as bênçãos que a gente está buscando no Senhor, além da salvação, que é a parte mais importante, né, da nossa vida, que é o nosso nome no livro da vida, a gente poder entrar na vida eterna com Jesus, é a maior bênção que nós podemos querer da parte do Senhor. Mas aqui, enquanto a gente está aqui, a gente precisa, né, de saúde para poder trabalhar, do dinheiro para poder pagar as contas, às vezes é uma causa na justiça, é um problema familiar, enfim, a gente tem vários problemas que a gente está orando para que Deus venha a resolver. Então muita gente fica na igreja, fica frustrada, porque fica ali um tempo, não consegue, aí, Deus não está me ouvindo, aí sai da igreja. Mas se a pessoa não está conseguindo, é porque algo está faltando na vida dela. E às vezes eu culpo, irmão, os pregadores, né? Porque em vez de falar a verdade, quando eu vejo que o irmão tem a pregação, como eu chamo de pregação expositiva, né? Dos reformados, né? Eu gosto muito. Eu gosto de campanha também de fé, não sou contra campanha de cura, de libertação, os enfermos com óleo, eu não sou contra a prosperidade, acho que tudo isso está na Bíblia. Mas também tem que ter a pregação expositiva. É isso que o pastor pregou aqui, né? Abre aqui, abre ali, na palavra, vai, né? Destrinchando a palavra de Deus para poder mostrar para a gente o que a gente tem que fazer para poder alcançar a vitória. Então, irmãos, se o Senhor fala na palavra dele que ele não nega nenhuma bênção àqueles que andam retamente, e eu estou buscando uma bênção, essa bênção não consegue, o que eu tenho que fazer? Me humilhar e falar: Senhor, eu estou te pedindo essa cura aqui, essa solução desse problema aqui não está acontecendo. Senhor, o que falta na minha vida? Aonde é que eu estou errando para que eu possa me consertar na tua presença? Espírito Santo de Deus, me mostra. E as pessoas oram assim, é difícil, né? A pessoa ora pedindo só coisas materiais, mas não pede para Deus mostrar para ela aonde que ela precisa se consertar na presença de Deus. E essa oração a gente tem que fazer todo dia, constantemente. Senhor, me mostra aonde que eu estou errando. Tem uma oração que o salmista ele fala: Senhor, absolve-me dos pecados ocultos, porque às vezes são coisas que eu faço que às vezes eu nem sei que estou praticando. É uma coisa tão involuntária, né? Que às vezes eu não sei nem que eu estou fazendo aquela coisa errada. É necessário que Deus venha iluminar a nossa mente para que a gente veja aonde está o erro e a gente venha se consertar. Olha só, quando a gente estava no mundo, a gente achava que era pecador? Não, a gente estava lá fora, né? Servindo, adorando imagem, consultando espíritos, bebendo, fumando, fazendo tanta coisa errada, a nossa mente não acusava, nosso coração não acusava. Foi necessário alguém nos dar um folheto, alguém nos convidar para ir para a igreja, ouvir uma pregação, para você acordar: nossa, que vida errada que eu estou levando, né? E isso é um processo que continua depois que você aceita Jesus, depois que você se entrega a Jesus, né? Continuamos, hoje somos salvos, graças a Deus, mas o Senhor quer mais de nós. O Senhor ele está exigindo de nós, eu digo nós, de toda a igreja, né? Não só de nós aqui, mas da igreja, de um modo geral, no mundo todo. Deus está requerendo de nós uma consagração, irmão, uma santificação, um conserto diário, entendeu? E isso as pessoas não querem, né? Você começa a falar dessa palavra,
Eu sei que às vezes até na minha própria igreja eu começo a falar, já vejo que a pessoa vira para o lado, faz aquela cara meia torta, já vem falar em santidade. Já vem, as pessoas não gostam, entendeu? Mas o que vai fazer você entrar no céu, o que vai fazer você receber a bênção que você quer, é exatamente essa palavra aqui que nós estamos falando. É você produzir os frutos do Espírito. Se você andar na carne, irmão, não vai entrar no céu. Está bem claro lá. Os que praticam as coisas não herdarão o reino de Deus. Então, eu sou crente, mas sou um crente carnal. Vai ficar. O arrebatamento vai vir, você vai ficar, irmão. Você não pode ser um crente carnal. Você tem que ser um crente espiritual. Aleluia. Irmão, e isso aí independe de tempo de conversão. Eu tiro por mim. Eu acho que quanto mais a gente é novo convertido, mais fogo, quando é convertido de verdade, né? Mais fogo você tem para fazer a vontade do Senhor. Amém. E quanto mais vai passando o tempo, você tem que ser mais consagrado ainda. Aí a gente vê o contrário, né? A pessoa quando se converte, aquele fogo, servir o Senhor, quer largar o pecado, só evangelizando. Eu evangelizava de noite, né? Andava com uma bolsinha tiracolo cheia de folheto, era dentro do ônibus, era na rua. Até hoje ainda sou assim, não ando mais com uma bolsa tiracolo, né? Mas deixo os folhetos dentro da Bíblia, né? Agora mesmo, eu vim para cá e encontrei um amigo meu aqui perto ali do lanche da Fernanda, né? Já dei um folhetinho para ele. Mas então com o tempo a pessoa se acomoda, né? Já não anda mais com a Bíblia, já tem vergonha de dar um folheto, tem medo de falar de Jesus para os parentes, acabou aquele fogo, né? Mas a Bíblia fala, né? Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então a igreja, acho que nunca precisou tanto dessa mensagem hoje em dia. É verdade. Entendeu? É um avivamento, voltar ao arrependimento, nós não falamos, arrependimento dos pecados, se arrepender amargamente, né? Dos maus pensamentos, das palavras, das atitudes que não agradam ao Senhor. Realmente você ser um exemplo. Isso que o Senhor falou aí, eu coloquei hoje, essa semana no meu status, né? Esmurro o meu corpo para que eu pregando a outros, eu não venha a ser desqualificado. Eu prego para a pessoa ser santa, mas eu mesmo não estou me santificando. Aí fala, pô, ele está pregando a santidade, mas olha a vida dele. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala, na linguagem minha aqui, pastor, fala assim, eu esmurro o meu corpo, para que eu pregando a uns, não venha a ser desqualificado. Quer dizer, quando as pessoas fossem olhar para ele, não via que ele estava pregando uma coisa e vivendo outra, né? Então, irmãos, é isso. Eu sei que todos nós, o pastor, as irmãs, eu também, todos nós temos metas, né? Temos coisas que nós queremos conquistar aqui nessa terra ainda, e também espiritualmente, principalmente, né? Almejamos ter cheio do Espírito Santo, temos os dons para orar pelos enfermos, curar os enfermos, expulsar os demônios, ter sabedoria para pregar, para ganhar alma. Irmão, tudo isso, olha, uma bênção de uma cura, um problema financeiro, uma causa na justiça, seja qual for a bênção que nessa noite você precisa, né? Meu irmão, minha irmã, o caminho, o único caminho, o melhor caminho e o único caminho é o concerto com Deus. É o único. Porque o fé, eu sei que o senhor tem, as irmãs têm fé, todo mundo tem fé, irmão, né? Todos têm fé, mas tem fé para receber um milagre, mas não tem fé para obedecer. É ou não é? É verdade. Quanta gente que recebeu um milagre, mas não foi salva. Hoje na igreja tem um monte de gente assim, não tem a história dos 10 leprosos? Eram 10. Quantos foram curados? Todos os 10. Mas quantos voltaram para querer fazer a vontade do Senhor? Senhor, eu estou aqui, Senhor, quero fazer a tua vontade. Um só. E hoje não vou nem mencionar o nome de igreja, porque acho que todas as igrejas têm a sua utilidade no reino de Deus, né? Todas as denominações têm a sua participação, são importantes. Mas quantas igrejas que a gente vê aí, né? A pessoa vai dar o testemunho. Pastor, eu lembro quando eu me converti, que me chamaram para dar o testemunho, eu chorava, sabe? Eu era um pecador, eu fumava, eu bebia, fazia tanta coisa que não agradava o Senhor. E então, quando eu me converti, né, que eu fui lá dar meu testemunho, olha, eu encontrei Jesus. Hoje eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Hoje eu sei que se Jesus vier arrebatar a igreja, eu estou preparado para ir. Mas eu achei aquela emoção de ter encontrado a salvação, né? Encontrado o Criador do céu e da terra, saber que Jesus morreu por mim, que Ele teve aquele amor de sofrer tudo aquilo pela minha vida. Então, eu vi os testemunhos na época que eu me converti, eram assim. Hoje em dia,
Não que eu condene, viu, irmão? Note bem, vou deixar bem claro, eu não sou contra o crente prosperar, não. Não sou contra o crente ser curado de uma enfermidade. Não sou contra a pessoa estar com uma causa na justiça, a gente orar e Deus resolver. Né? Não sou contra nada disso. Mas hoje, você vê, quando a pessoa vai dar um testemunho lá, ela fala só das coisas dessa vida. Né? Que ela conseguiu uma causa na justiça, amém, glória a Deus. Conseguiu comprar um carro, casou, conseguiu a cura de uma enfermidade, amém, Deus faz tudo isso. Mas e a salvação? Não tem, você, não vou dizer que não tem, mas está difícil hoje você ver um testemunho dessa forma. Está difícil. Uma pessoa está chorando lá na frente, falando que ela encontrou Jesus, que hoje ela sabe que ela vai para o céu. Não tem, pode até ter, irmão, mas está muito pouco. A ênfase do Evangelho hoje, não vou dizer em todas as igrejas, né, mas em grande parte das igrejas, é visando sua bênção aqui na terra. Então, não é que é outro Evangelho, é o mesmo Evangelho, só que estão centrados somente nas coisas terrenas. E aí a pessoa fica enganada que a vida cristã é aquilo ali, ela fica só naquilo ali. E naquele dia. Né? Irmão, o dia do arrebatamento não vai fazer diferença nenhuma se meu carro é do ano, ou se eu ando a pé, se eu ando de bicicleta. Não vai fazer diferença nenhuma se eu moro em Cascadura, se eu moro na Zona Sul, se a minha roupa é de grife, ou se a minha roupa foi comprada num brechó. Para Deus não vai fazer diferença nenhuma, nada disso. Quanto eu tenho no banco, se eu tenho R$1.000, se eu tenho 100 milhões, ou se eu não tenho nada, para Deus não vai fazer nenhuma diferença. A única diferença que vai fazer realmente valer para mim ser salvo, vai ser se eu andei no Espírito. Aleluia. Se eu andei, pelo menos me esforçando para fazer a vontade do Senhor. Como Jesus falou, né, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu posso até não estar perfeito, entendeu, pastor? Mas eu estou no esforço. A tentação está vindo, mas eu estou fugindo. É igual o José, né? O José foi lá, tentou, ele largou a capa e saiu correndo. É isso que a gente tem que fazer, fugir do pecado. Um tempo atrás eu vi um testemunho, até no bispo da Igreja Universal, bispo Clodomir. Eu achei aquilo maravilhoso, porque às vezes a pessoa fala muito mal deles, né? Mas o testemunho dele foi uma coisa maravilhosa. E ali eles têm realmente o camarada chegar a bispo, eles passam realmente por um processo muito apertado. Então ele conta no testemunho dele que ele namorava uma moça, né? E o namoro lá era assim, a moça lá e cá, só pode sair junto com a presença de mais uma obreira ou de um parente. Eles não podem os dois namorar e ficar andando sozinhos por aí. Eles têm uma disciplina muito rígida quando a pessoa é do ministério, né? Quando é membro, a gente sabe que o negócio não é tanto assim. Mas quando o sujeito é do ministério, tem realmente uma cobertura espiritual muito grande. Então ele tinha uma namorada, esse bispo Clodomir, eu acho que ele está em São Paulo agora. E a namorada falou que queria ver ele, estava com saudade dele para ver ele. Só que ela morava com a mãe, né? E ele, tudo bem, ele achou que chegava lá, estava namorada com a mãe. Aí ele foi, pegou o carro dele e foi lá ver a namorada dele, né? Quando chegou lá, ela estava sozinha. Ele falou, cadê tua mãe? Minha mãe saiu, por isso que eu chamei você para vir aqui. Aí começou a querer, né? Igual a esposa de Potifar. Bom, então ele conta que ele saiu correndo, abriu a porta do apartamento, pegou o elevador e disparou e não quis mais nada com aquela mulher. Entendeu? Então ele fala isso com, assim, você vê que ele sente aquela honra, né, de poder ter resistido à tentação e ter feito a vontade do Senhor. Então é isso, né? E agora eu pergunto, quantas pessoas que vivem assim hoje em dia? Né, pastor? Quantas pessoas, né? Não vigia nem olhar, está na rua, eu vejo, a pessoa passa as mulheres, né, com aquelas roupas, né, que chama a atenção, a pessoa vai, acompanha. Eu estou com um colega meu, que às vezes até cristão também, está comigo. Eu falei, meu irmão, às vezes eu até me incomoda tanto, eu falo, para com isso. Se liga na palavra de Deus, se liga no Espírito Santo. Que isso, pai? Eu falei, não, que isso não. Se Jesus voltar, você, nessa atitude aí, você fica. Não, mas eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja. Pois é, mas se na hora que houver arrebatamento, você estiver nessa cobiça aí, nesse olhar impuro, você vai ficar. Aí o pessoal acha que a gente é exagerado, né?
Pô, está exagerando. É assim também não, não é assim também não. Irmãos, é mais até do que isso. Eu sou um pecador, estou falando isso para você. Imagina se Jesus estivesse aqui e ele falasse isso para você. Não fala na Bíblia? Antigamente ele falou, olha, foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguma pessoa olhar com intenção impura, o coração já adulterou. Então, para você não pecar, não olha, pronto. Passou na tua frente, está passando aqui, olha para lá. Está passando aqui, olha para cima. Tem que ser assim, irmãos. Jesus falou, vigia, vigia. A gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Agora, eu faço a pergunta aos irmãos, quem é que vive assim hoje em dia? São poucos, irmãos. Eu quero estar no meio desse povo, entendeu? Quero estar no meio desses que chamam a gente de fanático, né? Que anda com a Bíblia na mão, que dá folheto, que evangeliza, que ora pelos enfermos, que expulsa os demônios, que faz oração com óleo, que eu fiz aqui para a dona Sônia e a dona Jane. Eu quero estar no meio desse povo. Eu não quero estar no meio daqueles que estão vivendo uma vida cristã de qualquer jeito. Não quero não, irmãos. Porque eu sei que se eu viver uma vida cristã relaxada, quando soar a última trombeta, eu vou acabar ficando. É ou não é, pastor? É verdade. Vai ficar. Então, irmãos, a gente tem que vigiar. É 24 horas. Você quer a bênção? Qual é a bênção que vocês querem nessa noite? Você quer manter as suas metas, irmão também, pastor também. Eu também tenho as minhas metas. Irmão, se a gente não conseguiu ainda, está faltando a gente se consertar com Deus. Porque Ele não nega, está aqui. É como se o próprio Senhor Jesus, eu creio assim, viu, pastor? Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando com a gente. Amém. É a boca de Deus. Abriu a Bíblia, não importa quem está lá na frente, é Deus falando com a gente. A irmã leu a Bíblia, a irmã também leu, o senhor leu também, é Deus falando comigo. Então eu creio que isso aqui é Deus falando. A bênção que você quer, eu quero te dar. Aqui fala que Ele não nega nenhum bem, Ele não nega nada. Tudo que nós estamos pedindo, Ele quer nos dar. Você quer saber se Deus quer te dar a bênção que você está pedindo, irmão? Ele quer te dar. Mas Ele quer que você ande retamente. Aí, para cada um de nós, é um tipo de conserto. De repente, o que eu tenho que me consertar são algumas coisas, diferentes do pastor, da irmã. Aí cabe a você, né? Como sou eu também hoje aqui, examine-se o homem assim. Então se examina. Para um pouco para pensar, fica num cantinho quietinho e fala assim, eu falo comigo. Passa o teu scanner em mim, Pai. Me mostra aonde qual é o ponto, quais são os pontos que eu estou errando, que eu preciso me consertar para que o Senhor venha fazer esse milagre que eu estou pedindo ao Senhor. Amém. Aí pode ser uma cura, né? Pode ser a causa na justiça, pode ser um problema financeiro, pode ser até um problema espiritual, né? A pessoa tem tristeza, tem depressão, tem insônia, enfim, você quer ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero sentir a presença de Deus, enfim, tem muitas coisas que nós queremos de Deus. Deus não quer negar nenhum bem desse tamanho, Ele quer te dar todas as coisas. Está escrito lá em Romanos, né? Se Ele nos deu a bênção mais difícil, que é do Senhor Jesus, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Amém. Então Deus Ele quer nos dar, irmão, todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Agora, depende de Deus? Depende dos anjos? Depende do pastor da igreja? Não. Depende só de você. Aleluia. A vitória, a bênção, a cura, a prosperidade, a salvação, ela está na nossa mão. Às vezes as pessoas têm mania de falar, né? Ah, está na mão de Deus. Não está na mão de Deus, está na tua mão. Amém. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 59 que o ouvido de Deus está aberto para ouvir nossas orações. A mão de Deus está estendida para abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então você vê aí, não é que Deus não está ouvindo tua oração, não é que Deus não está com a mão estendida para te dar o que você precisa, mas o pecado está fazendo uma divisão aí, está causando um impedimento de Deus fazer um milagre, irmãos. Então a gente tem que ter essa humildade, né? Não ficar incomodado com uma palavra dessa que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Mas pelo contrário, Senhor, obrigado porque o Senhor está falando comigo. Amém. É isso, irmão. Irmão, eu sou obrigado a estar assim.
Quem é que gosta de ouvir isso? Não, você está na carne. Você precisa andar no Espírito. Você está produzindo os frutos da carne. Você vive na dissensão, na contenda, no ciúme, na inveja. Você tem que parar com isso, senão você vai ficar. Não, então, o Senhor me conserta. Tira de mim esses maus pensamentos. É ruim ouvir isso. Dói um pouco lá dentro, mas é o remédio amargo que cura, não é? Ficar só comendo melzinho dá diabetes, né, irmão? Entendeu? Ficar só comendo açúcar, embora mais dá diabetes. Tem que comer um remédio amargo. É esse o que cura. É esse evangelho que a gente tem que voltar a pregar nas igrejas. Eu vejo que a maioria, eu sei que às vezes eu visito igrejas, né? Da minha igreja sou convidado, e eu sinto quando a gente vai levar esse tipo de mensagem, você sente, né? No ar que tem um que olha para o lado, tem outro que levanta e começa a conversar, tem gente que levanta e vai até embora. Agora, se você falar, vai ganhar um carro do ano, teu salário vai triplicar, essa cura aí vai vir agora, o processo, Deus vai... Aí, né, são coisas que o homem gosta de ouvir, né? Bênção, quem é que não gosta de ouvir bênção? A gente gosta, faz bem, né? Boas notícias, né? Mas quando a gente fala na cruz, na renúncia, negar a si mesmo, né? Morrer para a nossa carne, morrer para o mundo, a gente fica, poxa, mas irmão, é o único caminho, não é um dos caminhos, é o único caminho para a gente ter vitória, é esse. É viver em santidade. Amém. É viver na santificação. Eu lembro de uma passagem também em Josué capítulo 3, que o Senhor fala assim para Josué: santifica o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então você vê a condição. Amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês, mas santifica o povo. Então, a bênção de Deus, ela é condicional ao nosso comportamento, né? Os irmãos têm filhos, né? Sim. Então, eu também tenho, só que eu já estava com 40 e tal, já estava casado, graças a Deus. Já vai vir até o netinho aí no mês que vem. Então, eu lembro quando meu filho era pequeno, na medida que ele me obedecia, fazia as coisas que eu queria, eu dava uns presentinhos para ele, né? Quando ele estava rebelde e não fazia o que eu não queria, ficava de castigo. Eu botava ele sentado e falava: agora tu vai ficar umas 2 horas sem ver televisão, sem mexer no videogame. Só pode levantar para beber água e ir no banheiro. Deixava ele pelo menos umas 2 horas ali de molho, né? E Deus também faz assim, irmão, com a gente. A gente tem bom comportamento, Ele dá as bênçãos. Começou a fazer coisa errada, Ele põe a gente de castigo. Ele para as bênçãos. Entendeu, irmãos? Então, eu queria deixar essa palavra com os irmãos. Vamos procurar ter essa humildade, né? De parar para reconhecer: não, o problema está em mim. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está nem na minha fé, porque fé, você perguntar, quem tem fé para ser curado? Todos têm fé, irmão, todo mundo tem fé. Mas tem fé para receber a vitória, mas não tem fé para obedecer. Então a gente tem que ter esses 2 tipos de fé, né? A fé para receber a vitória, mas a fé também para obedecer. Aleluia. Então vamos ter essa simplicidade, essa humildade de fazer um exame. Isso tem que ser feito, irmão, todo dia. Para não dizer toda hora, mas pelo menos todo dia a gente tem que fazer um exame, se consertar a cada minuto, porque o arrebatamento está aí. O arrebatamento, irmãos, está para acontecer de uma hora para outra. E só vai subir realmente aquele que estiver ligado, aquele que estiver realmente, como o irmão falou, no arrependimento, né? A gente tem até nossas falhas, mas a gente se arrepende, a gente chora, a gente sofre porque falou algo que não devia, pensou algo que não devia, enfim, fizemos algo que não agradou o Senhor, a gente sofre por aquilo, a gente se arrepende. Esses já estão realmente ligados com o Senhor. Agora, aquele que está fazendo do pecado, né, uma rotina, né, não liga, não tem arrependimento, não sente tristeza por ter feito, ter falado, ter pensado coisas erradas. Não vai, irmão. Não vai. Muita gente fala: tem um crente espiritual e tem um crente carnal. Existe isso, realmente existe. O pessoal de Corinto eram crentes carnais, né? Mas o que Paulo falou lá em Gálatas 5? A respeito dos quais outrora já vos preveni, que os que praticam as obras da carne não entrarão no reino de Deus. Não importa o tempo que a pessoa tem de cristão.
Se é um crente, mas é um crente carnal, ou seja, ele não é uma pessoa espiritual que vive realmente produzindo os frutos do Espírito, na hora de tocar a última trombeta, ele não vai nem ver. Quando ele chegar de noite para ir para a igreja, cadê ele? Vai ter aqueles gatos pingados lá, né? Aí vai dar notícia lá no Jornal Nacional, na Band, na Record, no SBT, milhares e milhares de pessoas desapareceram no mundo inteiro. E geralmente quem sumiu foram aqueles mais fervorosos que estavam na igreja. Isso vai acontecer de uma hora para outra. E Deus está nos alertando para a gente fazer um conserto. Então, eu conclamo a igreja, aos irmãos, faz um conserto com Deus. Deus, Ele quer te dar tudo o que você está pedindo, mas Ele está requerendo de você um conserto. Andar retamente. Sei que os irmãos têm se esforçado por andar retamente na presença de Deus. Sei que todos aqui são servos e servas de Deus, mas Deus quer mais, gente. Deus quer mais. Deus quer mais de você. Deus quer mais dedicação, mais oração, mais jejum, mais evangelismo. Enfim, Deus está chamando a gente para uma vida mais consagrada na presença do Senhor. Quanto mais você se consagrar, mais rápido você vai alcançar aquilo que você está pedindo do Senhor. Amém. E eu digo, profetizo para os irmãos nessa noite, tudo que você está pedindo está na mão de Deus para te dar. Amém. Só depende de você. Amém, irmão? Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Espero que seja, uma visita de muitas outras, Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos estar orando, mas antes eu quero dizer, amada igreja, que domingo que vem agora nós estaremos na unidade dos pastores, na unidade das igrejas aí. Nós iremos na parte da manhã fazer caminhada cristã